Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de coisa leve, mas não menos interessante. Pra quem gosta, é claro, né? Pelo andar da carruagem aqui, vocês já devem saber do que se trata, né? Ó, 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 ó. Isso é o que vocês estão vendo, né? Lá na minha sala tem Lego do Batman que eu comprei nos Estados Unidos a dar com tererê. Moto, carros. Meu pequenininho tem vários bonecos do Batman. Assistiu todos os filmes do Batman. Enfim, somos afeiçoados ao Batman. A caneca tem essa caneca, tem outra caneca que eu uso do Batman. Enfim, tem um quadro aqui do lado que eu não vou mostrar agora, senão vou ter que inverter câmera aqui tudo mostrar. Tem um quadro do Batman que fica aqui do meu lado. Que ele tá saindo assim da não vou mostrar agora. Eu pego. Eu vou ver se até o final do vídeo eu pego. Um monte de morcego saindo dele ali, né, junto com ele, no caso. Enfim, espero que vocês gostem. Então, qual que é a intenção hoje da gente trabalhar, né? É tentar explorar toda essa complexidade, essa intersecção entre o Batman e a filosofia, né? É uma das coisas que eu mais queria fazer. É por hobby mesmo, porque eu acho mó barato. E quem quiser usufruir disso seja muito bem-vindo. Eu não pretendo ser muito curto, mas também não muito longo. Se precisar, a gente divide isso aqui em 2, 3 vídeos, mas vou falar o tempo que eu achar interessante aqui para vocês. A minha intenção é tentar fazer essa ponte, essa conexão entre uma espécie de análise filosófica da figura do Batman, da ideia por detrás do personagem. Então, ou seja, quando a gente se fala de filosofia, a gente não tem muita compromisso com a história necessariamente. Não que a história não seja importante, é claro que ela é. Mas a gente pode partir de alguns pressupostos, né? De vários pressupostos. Então a gente bem sabe que o Batman, diferentemente de uma Marvel, né? Que tem ali o seu Capitão América e a galerinha, muito bem construído por um único narrador, uma única narrativa, um único escritor, né? O Batman não tem muito isso. Então cada um foi meio que colocando seus pontos de vista aí, né? Na década de 60, 70. Para uns ele era assassino, para outros não. Outro a maior parte ele não é, né? Ele não mata para a maior parte dos autores. Mas, e inclusive no modo um pouco mais politicamente correto dos dias atuais, ele também não é um assassino. Ele a DC prefere entender ele como um super-herói que não precisa matar as pessoas, né? Os bandidos, os miliantes. Então vamos lá. Espero que vocês gostem dessa nossa jornada. Então vamos pensar um pouquinho. A gente vai trabalhar um pouco esse contexto, né? Então, por onde a gente começa? Por um filósofo que eu sou apaixonado, que a gente não tem como fugir disso. Essa coisa mais darkness do Batman, essa coisa mais trevas, né? Não tem o Cavaleiro das Trevas. Então a gente não vai fugir do existencialismo sob a ótica do Kierkegaard, né? Um dos pais aí do existencialismo. Outros existencialistas como Martin Heidegger, o próprio Nietzsche sendo um cara completamente avesso a qualquer pensamento, proposta, ideia cristã, elogiava assim a rios o Kierkegaard, né? Então, eu acho que a ótica, né, de começar aí por Kierkegaard seria assim extraordinária para os seus devidos fins e propósitos, tá? O que a gente percebe? Que é uma rica tapeçaria aí, né? O existencialismo para temas filosóficos que se entrelaçam toda a nossa narrativa do Cavaleiro das Trevas. Então, seria uma análise que não apenas vai iluminar
os aspectos profundos, né, do personagem do Batman, mas também vai tentar destacar toda essa relevância contínua das ideias do Kierkegaard no contexto da cultura popular mais contemporânea. Então, um dos para quem gosta de filosofia, para quem não gosta de filosofia, enfim, é natural de quem gosta mais de filosofia degustar mais do que a gente vai se propor a falar nesse vídeo. Mas para quem não gosta, dá oportunidade, fica mais um tempinho aí. Ah, mas meu professor, eu sei, seu professor era um chato de galoche. Ele não soube passar filosofia para você, tá bem? Então assim, dá mais uma oportunidade para filosofia, dá mais uma oportunidade para reflexão. Pensa, para começo de conversa, pensa na filosofia como aquilo que analisa as coisas, como uma ferramenta, um instrumento que tem o propósito de servir como se fosse uma matéria primária que analisa todas as secundárias. Todas as secundárias são todas as disciplinas. Isso eu coloco desde a teologia lá do animismo, totemismo, até física, filosofia, química, matemática, tudo. Tudo a gente pode colocar uma filosofia na frente, né? Filosofia da química, filosofia da ciência, filosofia ambiental, filosofia de tantas coisas que hoje está se voltando à ideia de refletir sobre as coisas com instrumentos filosóficos, né? E esse é o nosso propósito. Então, dá mais um tempinho aí, a gente tá só começando, né? Então, o que a gente poderia pensar? Pensando em ferramentas aí, né, da filosofia. No salto existencial do Batman. Então, o salto de fé, o salto que é tão caro pro Kierkegaard, senhoras e senhores, a gente pode pensar num mergulho filosófico, onde o crepúsculo ali de Gotham vai encontrar nos corredores do pensamento existencialista um antro de coisas que a gente consegue extrair e explorar, como o próprio vigilante, como o próprio, melhor dizendo, detetive, tá? Se você tem alguma dúvida de quem é o Batman, por que o Batman é isso, o que o Batman é aquilo, o Batman é um detetive. O Batman não é um policial fora da lei, o Batman não é um super-herói das coisas. Ele é um detetive. É o cara que patrulha Gotham à noite com instrumentos de detetive para tentar entender como funciona a mentalidade de toda aqueles que estão contra a cidade, né, e seus cidadãos, para que ele, uma vez que consiga captar por meio dos instrumentos, aí sim, muito caros dele, né, ele consiga explorar essas deficiências dos adversários e superá-las. Ou seja, ele personifica alguns conceitos que são profundamente explorados, humanos ali, né? Que são muito profundamente explorados pela filosofia do Soren Kierkegaard. Então vamos pensar na dualidade autêntica, né? O Bruce Wayne e o Batman tem já tem essa dualidade. O que o Kierkegaard ensinou aqui? Existe a importância da autenticidade sobre ser verdadeiro, com propósito, sobre o próprio eu, né? Apesar das máscaras que a sociedade obriga a gente a usar, e o Batman ou o Bruce Wayne, ele vive essa dualidade no seu modo extremado, né? Então, por um lado, a gente tem o Bruce, playboy, bilionário, né? Se você for ver no primeiro, no 2, né? Ali de 2008, o do Christian Bale, da trilogia. Perdão, é o primeiro mesmo, né? O primeiro mesmo, que ele vai trabalhar aquela ideia depois, no final, de se revelar. E uma vez que ele se revela pro affair dele, né? Cuja a tentativa inicial foi... Poxa, acabou de me escapar o nome dela. A Rachel, claro. Ela
inicialmente ela faz, né, solta aquela frase, se eu vou me lembrar bem. Olha, não é aquilo que você é por dentro, mas são as suas atitudes que contam, né? Parafraseando aí. Então, ele depois no final, né, quando ele salva ela, ele solta essa frase pra ela perceber que de fato ele é o Bruce. Então, essa dualidade ela é extrema, né? Então a gente tem, por um lado, esse Bruce, e a gente tem, por outro lado, o Batman, que é a verdadeira personificação da busca pela justiça, da autenticidade. Então o Batman vai refletir toda a jornada Kierkegaardiana em direção ao eu autêntico, né? Que seria um caminho ali pavimentado não só com ações heróicas, mas com compromisso quase que inabalável pelos valores internos. Então a angústia, a ansiedade, né, o peso da capa é um ponto que, se você for ver o conceito da angústia no Kierkegaard, pô, é fantástico. A gente poderia ficar, talvez, falar só sobre isso aqui, mas como tem muitos pontos, eu acho que vai ficar muito longo, e eu não sei se tá na hora de fazer uma série sobre isso. Enfim, eu só tô falando. Acho que é legal e tô falando. A ansiedade pro Kierkegaard, ela não é uma falha, né? Pô, tem um monte de problema da neurociência ali que tenta trabalhar a ansiedade. Inclusive, eu acho que eu vi ontem, né? Em se tratando de inteligência artificial e tecnologia de IoT também, um aparelho que ele trabalha a ansiedade, né? Dá até os pessoal dos comentários ansiosos para chegar esse aparelho no Brasil. Porque ele trabalha a liberação de alguns hormônios que equalizam, né, a ansiedade, como a ocitocina, própria dopamina, né? A anandamida. Hein? E, de qualquer maneira, dentro do contexto filosófico de Kierkegaard, não existe uma falha, né, na ansiedade, mas uma condição que ela é inerente à liberdade, à responsabilidade, né, que vem com o ser. Então, o Batman, ele vai viver essa angústia de uma maneira constante. Então, a responsabilidade, proteger Gotham, né, é o que é cruz para ele carregar ali. Então, ele vai enfrentar não somente criminosos, mas a ansiedade existencial das suas escolhas e ações, né? E isso vai o quê? Meio que ecoar a ideia de Kierkegaard ali, da verdadeira fé que vai envolver esse salto no desconhecido. Então, essa fé além da razão, né, o salto do Batman ali, se apropriando aqui do conceito do salto de fé do Kierkegaard, seria uma espécie de um compromisso com o que está além da razão. Então o Batman, na sua incansável luta ali contra o mal, ele vai exemplificar esse salto, né? Ele não age com base em garantias de sucesso, mas sim com uma fé inabalável na justiça, na moralidade, né? É uma crença profunda no bem maior, que vai impulsionar ele a enfrentar as trevas e tal, né? Seria ali um eco da filosofia do Kierkegaard sobre essa fé e ação. Você vai perceber naquela cena onde ele tá ali com Ra's al Ghul, também no primeiro filme da trilogia do Christian Bale, que ele vai dizer ali, eu não tinha escolha. E ele destrói toda a casa lá do Ra's al Ghul e, né, o ambiente, na verdade, né, em que eles viviam ali. Então, essa busca por significado, né, isso por meio da ótica do existencialismo do Kierkegaard, vai apresentar uma reflexão super poderosa, né, dessa condição humana, a luta contra o crime de Gotham ali, que transcende toda essa ação física, vai tornar uma metáfora para a batalha interna que vai ser enfrentada por todos nós em algum momento. Então essa busca por um significado no mundo absurdo, essa tensão entre a autenticidade e alienação, a coragem que é necessária para fazer esse salto de fé em direção aos ideais mais elevados. Então a jornada do Batman, ela não é só uma série de aventuras noturnas, é um espelho, né, de lutas existenciais que a gente enfrenta no dia a dia. Uma lembrança que mesmo nas sombras mais profundas, a gente tenta procurar pela
tal da felicidade ali de Agostinho, a eudaimonia aristotélica, né? Então, assim, isso é uma exploração bem interessante, né? Do que a gente teria como a complexidade que há por detrás do personagem, né? O que há por detrás dessa cultura mais darkness, né? Então, assim, é bem interessante quando a gente pensa nessa coisa toda. Então, se você parar pra analisar, num mundo cheio de escuridão, né? Que ameaça engolir a esperança, que ameaça ali a ordem de justiça, que parece um ideal inalcançável, como se aquela verdade meio que de Karl Popper, pô, ela não tem como ser alcançada, é tudo por verossimilhança. Então, o que que é errado, o que que é certo, o quanto eu tô passando dos limites, o quanto de justiça é justiça o suficiente para eu empregar nessa ação aparentemente justa que eu tô tomando enquanto Batman, sabe? É um negócio mais ou menos nesse nível. O quanto de bom é bom o suficiente, por exemplo, hoje, né? Pra ser sustentável. Sei lá, não jogar papel de bala na rua é bom, mas usar carro elétrico é melhor. E se usar carro elétrico com coisa do energia solar. Ninguém sabe. Ninguém sabe o quanto de bom é bom o suficiente para você ser justo. E esse é a justiça em si. Se você for parar para pensar e perguntar, vá pra. Nossa, a gente já tá com 16 minutos aqui. Bom, eu falei que eu ia falar. O que é justiça pra você? Perguntar pro fulano de tal. A pessoa fica. É. Agora vai assim, empurrar essa senhorinha aqui do busão aqui, não deixar ela sentar no banco e deixar ela pra fora, é justo? A pessoa, não, é claro que não. De umas 100 pessoas na sala de aula, eu já fiz essa enquete em sala de aula. Quanto que é injusto? Ah, todo mundo, 100%. E o que é justiça pra você? Ah, é isso. Aí pro outro é outra coisa. E pro outro não... Porque não existe uma definição, é quase que uma aporia conceitual lá do teteto do Platão. O que é saber? O que é o conhecimento? O Teteto, a treta lá com Sócrates com o Teteto, vai chegar num momento que não vai ter momento nenhum a se chegar, porque é uma aporia, né? Então é um fim que não tem fim. Então o que é justiça? Não tem uma definição conceitual clara. Tá, você vai encontrar em Constituição, tá, mas não existe um exatamente o que Aristóteles tentou propor. Falou assim, bom, o que é ser justo? Justo é ser agir na reta medida. O que é ser estar na reta medida? É ser ponderado, é ser moderado. A ação moderada, quando eu ajo moderadamente com o outro, eu estou sendo justo com o outro. Era o que Aristóteles dizia. Então, para ser justo, para Aristóteles tem essa coisa toda aí. Então a gente vai misturar aqui Kierkegaard com Aristóteles. A gente vai falar de filosofia, né? A filosofia do Batman. Bom, considerando isso, essa justiça como um ideal distante, quase que utópico, vai ter uma figura que vai desafiar a noite. Mas um ponto bem interessante, o que guia? O que guia o Cavaleiro das Trevas? Como que, se a gente for pensar mergulhado no Kierkegaard, o que ele ensinou a gente, como ele ensinou a gente a enfrentar o absurdo da existência? Então o Kierkegaard, com as suas reflexões ali sobre o indivíduo, a fé, a busca incessante por significado, o que ela vai oferecer? Meio que uma lente que a gente consegue examinar o Batman não só como um símbolo de justiça, mas como uma espécie de um emblema da luta humana contra o absurdo. O absurdo da existência. Então, assim como o Kierkegaard propôs o salto de fé como resposta ao absurdo, o Batman faz com o seu próprio salto. Então, ele não está buscando certezas divinas necessariamente.
Tá? Esse é um ponto. E por isso que, para quem tá pensando, né, a gente tá fazendo filosofia cristã aqui, porque é Kierkegaard como um cristão diz. Não, ele tá enfrentando o caos. Ele tá enfrentando quase que literalmente o caos lá da mitologia grega. É um negócio maluco. É o caos de Gotham. Então a fé dele não tá em deuses, não tá na justiça propriamente dita. Ou melhor, ele não tá em algo metafísico. Metafísico no sentido de deuses, né? Você não vai ter isso no Batman. Mas você tem a questão metafísica da moralidade, ética, justiça, talvez da humanidade, né? Sem o humanismo. Tem que tomar cuidado com essa coisa do Sartre ali. Não é o humanismo propriamente dito. Então, esse salto de fé, ele não é sem angústia. Então, o Kierkegaard, ele vai dizer algo sobre a angústia da liberdade, do peso das escolhas. Então, para o Batman, cada noite é uma encruzilhada de decisões morais, onde as suas escolhas tá ali para salvar vidas ou desencadear consequências imprevisíveis. É assim, um caos, é um absurdo, é a luta, né, pela existência. E o Kierkegaard, ele vai descrever esse absurdo da existência humana, a busca por significado no mundo que é frequentemente que aparentemente está destituído dele próprio. Então, o Batman, nessa luta solitária, vai tentar personificar essa busca. Vai tentar enfrentar um mundo que desafia a lógica da moralidade. Isso com a própria versão de justiça. Então, cada vilão ali de Gotham, ele vai refletir aspectos do absurdo e de toda a complexidade da condição humana, desafiando ali o Batman, não somente no aspecto físico, mas filosófico. Vai forçar ele a confrontar as sombras, não só da cidade, mas as suas próprias sombras. Então, esse quadro mesmo aqui, eu vou pegar ele em algum momento aqui. É que é deselegante eu sair aqui, mas ele imagina um monte de morcego saindo. Qual que é a ideia? A ideia é pensar de que o Batman, ele não tá enfrentando somente os próprios medos, entende? Ele é o próprio medo dele. Lembra lá do poço dos morcegos e tal? Depois no primeiro filme ele não vai se abarbarinhar do Christian Bale. Provavelmente eu vou falar muito mais do Christian Bale do que qualquer outro, tá? Que é melhor, mas do Robert ficou muito bom agora também. Mas a gente vai hoje provavelmente só do Christian Bale. Então é como se ele fosse o próprio medo. Então por isso que ele é o Bat. Ele se torna o Bat, o próprio morcego. Porque é aquilo que ele tinha mais medo, ele se torna o medo. Ele se torna o próprio medo. Percebe essa sutileza? Ele não tá enfrentando o medo do outro. Ele não tá como a máscara, como o gás lá do medo do espantalho, levando o caos na mente do outro, pro outro sentir o medo que mais apavora ele próprio. Não, ele tá removendo esses medos, tornando-se o próprio medo. Essa jornada, ela é incrível. Porque você tem a morte dos pais como se fosse algo que sedimentaria e aniquilaria o homem Bruce Wayne. Ele se transforma numa outra coisa. Ele se transforma naquilo que ele mais teme. Aí eu vou pedir uma licença só para citar lá uma parte de Jó que fala assim, ó, aquilo que temia me sobreveio. Me sobreveio, isso pode ser entendido em mim, dentro de mim. Então assim, uma vez que eu me torno o próprio medo, o meu medo,
A ação do meu medo transforma e extrai o medo do outro. Isso é incrível. Porque não é só uma luta pela justiça per se. Entende? Que interessante isso. Então, a gente comentou nessa coisa do máscara e dessa dualidade, né? E dessa coisa. Mas eu vou ficar nessa coisa da fé ainda. Que a gente poderia até mesmo chamar dele o Cavaleiro da Fé. Porque é uma ação corajosa do Batman num mundo absurdo. Né? Então seria tentar mergulhar dentro dessas questões de Gotham City, dentro no contexto do salto de fé que promove, dentro da escuridão que permeia Gotham City, um herói que vai se erguer contra as sombras, empunhado não só do seu arsenal tecnológico, mas dessa crença inabalável na justiça. Então, a gente está falando de uma briga contra o caos, contra a desordem, contra situações que parecem irracionais, ilógicas, insuficientes. Então, a jornada do Batman seria essa exploração profunda de uma crise existencial. Então, assombrado pelo assassinato dos pais, mas ele faz tudo isso acontecer. Tá? Bom, para a gente se dirigir para talvez um final aqui, seria tentar fazer uma ponte entre o estoicismo e a resiliência no Batman, que eu chamaria até de antifragilidade, né? A antifragilidade ali dentro do conceito hoje, né, que Nassim Taleb traz, é melhor do que resiliência. Eu escutei resiliência da primeira vez lá no primeiro ano da faculdade em física, né, onde deixa eu só diminuir um pouco o ar aqui. Eu torno volto àquele meu estado original e tudo mais. Não faz sentido. Não faz sentido. Ele não vai. Ele, depois de 5 anos enquanto o Batman, 10, 20 anos, ele não volta ao estado original. Ele é antifrágil, ele cresce com o caos. Ele é como se fosse uma massa de pão que quanto mais cacetada ele toma, mais ele cresce. Fica a dica desse livro aí, do Nassim Taleb. Ali tem história da teriri. Então, essa filosofia estoica, né? Se você... Fica a dica de você também procurar um pouquinho mais, caso você não conheça. Hoje, talvez os mais conhecidos sejam Marco Aurélio, Sêneca e popularzão, né? Mas você tem números estoicos que trouxeram grandes contribuições para a ética em geral. Mas a gente tá para falar da corrente filosófica em si. Para pensar aqui na questão dessa ótica, elucidar algumas nuances, né? Por meio dessa luta incansável. Então, por que isso se torna, dentro dessa convicção moral, né? Nas sombras de Gotham, algo que sustenta o Cavaleiro das Trevas como uma incansável jornada? Então, assim, quando a gente tenta entrar no santuário interior do Batman ali, a gente vai descobrir não só um detetive, um guerreiro, mas um filósofo. Que seria uma espécie... O próprio personagem Batman, né? É uma manifestação empírica do estoicismo. Que ela vai prezar pelo autocontrole, pela virtude e pela coragem. Então, a sabedoria, a coragem, a justiça, a temperança, são tudo virtudes cardeais do estoicismo. O Batman encarna isso. Então, cada golpe, cada salto nesse abismo da noite vai ser basicamente um testemunho dessa dedicação inabalável à cidade que ele jurou proteger.
Então, diante de um caos ali instigado, né, pelos inimigos, o Batman ele vai responder com a calma estoica, com reflexo ali da sua compreensão de que somente o que está sob o controle vai merecer a nossa resposta emocional. Então, o treinamento do Batman vai além do físico, é uma disciplina da mente, do espírito, né, de meditação, de reflexão, de estudo contínuo, dessa coisa toda de buscar nas profundezas da diversidade essa força, talvez até do amor fati, né, que vai abraçar cada desafio não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para crescer, para se fortalecer. Então, o estoicismo, ele mesmo na noite mais escura, a gente tem como encontrar a luz ali, se a gente souber lidar com a situação e tudo mais, né? Então, o Cavaleiro das Trevas é isso, né? Ele vai estar blindado não só com a armadura, mas pela toda essa fortaleza do seu espírito estoico, né? Sobre essa eterna vigília. Então o Batman tem essa coisa de diante do caos, permanecer resoluto, virtuoso e antifrágil, tá? Então esse é o cerne, né, da temperança. Isso é muito interessante. Bom, pessoal, eu acho que eu até me estendi demais e ficou aqui até longo, mais do que eu imaginava que ficaria, mas eu queria contribuir de alguma maneira para trazer essa ponte entre a filosofia e o Batman. É só uma introdução, é claro. A gente pode pegar cada personagem do Batman e tentar entender, né, de uma maneira maluca, por exemplo, o Coringa como sendo o alter ego do Bruce. Ele não existir de fato, ele existir dentro da cabeça do Bruce. Você vai ver no jogo do Batman, no jogo mesmo, né, que tem no Xbox lá, não sei se tem outros videogames, mas ele tá dentro da cabeça do Bruce depois da morte, né? Então, assim, será que ele não é o próprio Coringa? E o Coringa é o alter ego, né? Alguma coisa assim. Enfim, tem muita coisa a ser explorada. Cada personagem vale aqui uma série bem longa. E se algum momento fizer sentido, a gente se debruça mais sobre isso. Se debruça sobre isso. E vai estar trabalhando com todos os cenários aí possíveis. Depois dessa, a gente fica por aqui. Um grande abraço. Espero que tenha sido útil em alguma maneira para você. Até logo.